Olá, gente querida! É Natal, chegamos ao dia em que celebramos a liturgia da noite de Natal. Nesse momento eu vou ler com vocês e meditar o texto da missa da noite do Natal, Lucas capítulo 2, versículos de 1 a 14. Hoje é quinta-feira, dia 24 de dezembro. Antes, vamos pedir ao Espírito Santo que nos acompanhe. Espírito Santo de Deus, abre nosso coração e nosso entendimento para acolher a santa palavra do Senhor. Dá-nos docilidade para configurar a nossa vida a ela. Dá-nos coragem para bem vivê-la. Amém. Lucas 2, de 1 a 14. Aconteceu que naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Por ser da família e da descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judeia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto, e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores. A glória do Senhor os envolveu em luz, e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: Não tenhais medo. Eu vos anuncio uma grande alegria, que o será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo: Glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens por ele amados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, igualmente aos relatos da paixão ou da ressurreição, os relatos da infância constituem uma modalidade específica do gênero literário evangelho. Esses relatos não se enquadram em nenhuma das categorias estabelecidas pelo chamado método da história das formas. Os relatos da infância estão presentes nos evangelhos de Mateus e de Lucas. Contudo, o processo de composição dos evangelhos tem uma lógica muito própria. Esses relatos foram as últimas coisas a serem escritas. As narrações evangélicas nasceram do querigma. O primeiro estágio do processo foi exatamente o relato da paixão. Depois apareceu outro relato baseado no ministério público de Jesus. Em seguida surgiram os relatos da ressurreição e aparições do ressuscitado e, por fim, os relatos da infância. De nenhum modo se pode interpretar esses relatos a partir do conceito moderno de biografia. Eles não são relatos biográficos. A composição dos relatos da infância supõe uma reflexão teológica.
Eis alguns exemplos. Em Mateus, por exemplo, há claramente um paralelismo entre José de Nazaré e o patriarca José do Egito. Há também um paralelismo entre Jesus e Moisés. Em Lucas, há claramente um paralelismo entre Jesus e João Batista, e outro entre Jesus e Samuel. É também algo importante olharmos para a chamada retrojeção de determinados títulos que são próprios da ressurreição. Então, títulos que só foram elaborados depois da ressurreição, como que são jogados, retrojetados já para os relatos da infância. Títulos como Filho de Deus, Senhor, Messias. Claramente estes títulos são pós-pascais, nascem a partir da ressurreição, mas eles são jogados lá para trás e já aparecem nos relatos da infância de Jesus. Assim, as narrações da infância constituem uma espécie de abertura solene que anuncia e antecipa os principais temas de todo o relato evangélico. Muitos dados da vida de Jesus de Nazaré são comprovados não somente pela tradição sinótica, mas também por João e pelos escritos paulinos. Muitos detalhes dos relatos da infância põem alguns problemas que não podem ser jogados na lata do lixo. Contudo, há um esquema fundamental com algumas coincidências entre Mateus e Lucas. Vou elencar agora 10 pontos que são presentes tanto em Mateus quanto em Lucas. Primeiro, o nascimento de Jesus se relaciona com o reinado de Herodes Magno, Herodes o Grande. 2. Maria, sua mãe, é uma virgem prometida em casamento a José, porém eles ainda não vivem juntos. 3. José era descendente de Davi. 4. Um mensageiro celeste anuncia o futuro nascimento de Jesus. 5. Jesus é proclamado filho de Davi. 6. A concepção de Jesus acontece mediante a intervenção do Espírito Santo e sem a participação de José. 7. O anjo dá o nome de Jesus antes mesmo do seu nascimento. 8. O nascimento de Jesus acontece depois que José e Maria já vivem juntos. 9. Jesus nasce em Belém. E 10. Jesus, em companhia de Maria e de José, se estabelecem na cidade de Nazaré. Estes 10 pontos são comuns a Mateus e Lucas. Há também algumas diferenças. Entre elas, 3 são muito importantes e revelam a perspectiva teológica de Mateus e também a perspectiva teológica de Lucas. Primeiro, o anúncio do nascimento de Jesus, em Lucas, se dirige a Maria. Em Mateus, se dirige a José. Segundo, as genealogias. O Evangelho de Mateus começa com a genealogia. E ali, em Mateus, na sua genealogia, Jesus é coligado com Abraão, com Davi e com o exílio da Babilônia. No Evangelho de Lucas, a narrativa da genealogia só aparece um pouquinho mais tarde e Lucas leva a sua genealogia até Adão. Outro elemento importante. Lucas, diferentemente de Mateus, não menciona a visita dos magos
a fuga para o Egito, a matança dos inocentes e a volta do Egito. Mateus desconhece a circuncisão do menino, a apresentação do menino Jesus no templo, as personagens que o rodeiam, Simeão e Ana, desconhece também os cânticos de Maria, o Magnificat, de Zacarias, o Benedicto, e de Simeão, o Nunc Dimittis. E desconhece também a visita de Jesus ao templo aos 12 anos. Talvez fosse interessante também recordar que Mateus não faz nenhuma referência ao censo, ao recenseamento ordenado por César Augusto e que foi realizado na província da Síria pelo governador Quirino. Na verdade, estes relatos da infância são aquilo que se chama de relatos midráshicos, são comentários bíblicos em torno de algumas citações do Antigo Testamento. Lucas também faz o que alguns autores chamam de historiografia imitativa. Isto é, Lucas faz uma comparação dos relatos da infância de Jesus com outros personagens do Antigo Testamento. No texto de hoje, próprio de Lucas, José e Maria cumprem a ordem do recenseamento de César Augusto. O recenseamento tem a função de organizar os dados para a cobrança mais efetiva de impostos. Portanto, Jesus nasce num tempo de opressão de um imperador estrangeiro. José e Maria vão a Belém, a terra de Davi, e por meio de José, que é descendente de Davi, Jesus também herda a sua mesma descendência. Portanto, se torna membro da família real. Assim deveria ser o Messias, filho de Davi. Completou-se o tempo para o nascimento do filho primogênito, e como dizem alguns padres da igreja, não é que se completaram somente os tempos para Maria dar à luz. Na verdade, a história chegou à sua plenitude. Exatamente porque o Filho de Deus assume essa história plenamente. Jesus nasce na pobreza e na precariedade. Não havia lugar na hospedaria. Jesus nasce na estrebaria, envolto em trapos, treme de frio na manjedoura. A sua pequenez, a singeleza desse menino, de fato, nos enche ao mesmo tempo de piedade e de muita esperança, porque Deus olha para os pequeninos, para os oprimidos. Os primeiros a visitá-lo foram os pastores, pobres e considerados impuros, exatamente porque eles levavam os seus rebanhos a regiões longínquas, inclusive tendo contato com pagãos. Por isso, eles eram considerados também impuros. Os pobres visitam uma pobre família em situação de precariedade. Importante também fazer menção à aparição do anjo de Deus e à grande notícia de alegria que Deus tem para todo o povo. Essa mensagem dos anjos é fundamental no texto do Evangelho de hoje. Não tenhais medo, eu vos anuncio uma grande alegria que o será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido, envolto em faixas e deitado numa manjedoura. Claramente, há várias antecipações da ressurreição, especialmente o apelo a não ter medo, o anúncio da alegria e também os títulos messiânicos: Salvador, Cristo e Senhor.
Gostaria então de lhes desejar um santo, feliz e abençoado Natal. Nós estamos fazendo este percurso bonito em torno da palavra de Deus neste ano, e Deus seja louvado por todo o caminho que até agora temos feito. Que o menino Jesus nasça na sua vida, a sua vida, o seu coração, a sua família, seja manjedoura para receber Jesus. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Feliz Natal a todos vocês.